Investir, né? Muitas vezes parece uma briga entre a nossa lógica e a emoção. Mas e se tivesse um jeito de colocar um sistema no meio disso tudo? É exatamente isso que a gente vai explorar hoje, mergulhando aqui no guia do Platinvest. Vamos lá, para começar, uma pergunta que vale a pena pensar. Quantas vezes uma manchete daquelas bem alarmistas, ou até sei lá, um sentimento, um feeling, já não fez a gente comprar ou vender um ativo no impulso? Isso é super comum, né? É aquele momento em que a emoção toma a frente e, bom, o plano que a gente tinha, coitado, fica lá para trás. Pois é, e é bem aí que essa proposta entra. Imagina só, ter um método, um sistema mesmo, que consegue filtrar todo esse barulho, sabe? E focar só no que importa, os dados e as regras que já foram definidas, com calma, com a cabeça fria, muito antes do mercado abrir. A ideia é bem simples, mas olha, o poder disso é enorme. Beleza, então vamos definir o que é o Planinvest. A melhor analogia é pensar nele não como um piloto automático, que faz tudo sozinho. Pensa mais como um copiloto. Ele não vai tomar a decisão final, sabe? Mas ele está ali do lado, mostrando as melhores rotas, os alertas, as sugestões, tudo baseado num plano de voo que já foi traçado antes. No fim das contas, a execução, o comando final, ainda é de quem está investindo. Certo. Agora vamos para a primeira parte, que é, olha, talvez a mais importante de todas. Antes de colocar R$ 1 sequer, a primeira coisa é definir as regras do jogo. É aqui que o alicerce de todo o sistema é construído. E o coração desse sistema, a peça central, é um sistema de pontuação, o chamado score. Imagina ele como um termômetro mesmo, para cada ativo que está ali na lista de interesse. É essa nota, esse score, que vai dizer: opa, luz verde, oportunidade de compra aqui, ou então, cuidado, luz vermelha, alerta de venda. E o legal disso é ver como essa ideia se transforma em regras super objetivas, sabe? Sem espaço para, eu acho que... Não, olha só. Para ações, por exemplo, um score de 70 ou mais, sinal de entrada. A nota caiu para 55 ou menos, alerta de saída. É simples assim, preto no branco. E o mais importante de tudo, é um processo totalmente livre de emoção. Ok, com a estratégia toda montada, a gente passa para a rotina do dia a dia. E a proposta aqui é bem interessante. A ideia é que a gestão da carteira, aquela parte mais tática, não precise tomar horas e horas, mas, sei lá, alguns minutinhos por semana. E a base dessa rotina é uma palavrinha-chave: consistência. O sistema todo foi pensado em cima de um aporte semanal fixo. No caso do exemplo aqui, são R$ 500, geralmente divididos em 2 ordens de compra. Isso cria um ritmo, sabe? Força aquela disciplina de investir toda semana, faça chuva ou faça sol, meio que ignorando aquele sobe e desce do mercado no curto prazo. Tá, mas para onde vão esses R$ 500 toda semana? O sistema não joga a moeda para cima, não. Ele segue uma fila de prioridades bem clara. Primeiro de tudo, o mais urgente. Tem algum alerta de venda? Algum stop? Se tiver, é isso que tem que ser resolvido. Se não tiver nada, aí ele vai procurar ativos com sinais de entrada bem fortes. Ainda não achou? Ok, então ele vai usar o dinheiro para corrigir algum desequilíbrio entre as classes de ativos. E por último, se nada disso for necessário, ele ajusta a proteção em dólar. É um fluxo bem lógico, uma hierarquia de decisões. Beleza. Agora, além dessa rotina da semana, o sistema também sugere uma atividade mais estratégica, uma vez por mês. É aquele momento de dar um passo para trás, sabe? Olhar o mapa completo do portfólio e conferir se o plano de longo prazo ainda está nos trilhos. Porque com o tempo, é super natural que o mercado vá desajustando a carteira, né? Os ativos sobem, caem, e aqueles percentuais ideais que a gente definiu vão saindo do lugar. Olha esse exemplo aqui. Os fundos imobiliários, que tinham como alvo ser 50% do total, agora estão em 45%. E isso é o que se chama de drift, ou desvio. O rebalanceamento mensal serve justamente para isso: corrigir esse desvio e trazer a carteira de volta para o alvo estratégico. E tem essa citação do guia original que, nossa, define isso perfeitamente. O rebalanceamento é a trava de disciplina. É o mecanismo que não deixa a carteira se perder do plano original. Ele força a gente a fazer o que é difícil, mas certo. Vender um pouco do que subiu muito e comprar mais daquilo que ficou para trás. É um princípio super clássico de investimento de valor, né? Certo, a gente já entendeu que o sistema dá sugestões. Mas como é que ele chega nessas conclusões? Para a gente poder confiar numa ferramenta assim, é importante entender, nem que seja por cima, como ela pensa. Então, bora dar uma espiada debaixo do capô para ver a lógica por trás de tudo. A pergunta que fica é: o que, para esse sistema, é um bom ponto de entrada? É só porque o preço está baixo ou é por causa de algum indicador técnico específico? Como a gente vai ver agora, a resposta é bem mais completa do que isso.
E aqui está o ponto principal, o pulo do gato. A força do sistema não vem de uma única bala de prata, de um indicador mágico, ela vem da confluência. Ou seja, vários indicadores, várias condições, tanto da parte técnica quanto da parte de fundamentos, todos eles precisam estar alinhados, apontando para a mesma direção para que o sistema finalmente gere o sinal de compra. E dá uma olhada nesse resumo do checklist. Primeiro, o sistema procura por um padrão de preço correto. Basicamente, ele quer ver se o preço voltou para uma zona que é considerado um suporte, um ponto interessante de compra. Depois, ele checa os sinais de momento, para ter certeza de que a força do mercado no curto prazo está a favor da compra. Aí vem uma checagem de fundamentos para fugir de ativos com algum problema sério, alguma bandeira vermelha. E por último, ele confere se essa compra não vai bagunçar a alocação da carteira. Só depois de dar OK em todos esses pontos é que a sugestão aparece. No fim das contas, a grande diferença se resume a isso aqui. De um lado, o jeito humano de investir, que é vulnerável a emoções, a reagir a notícias, a hesitar na hora H. E do outro lado, um sistema que é puramente baseado em regras, que segue o plano à risca. Ele força aquela disciplina que foi definida lá atrás, no momento de calma, de clareza, bem longe do calor da hora e da pressão do mercado. E para a gente fechar, fica uma reflexão. Se a gente delega essas decisões mais táticas, o quando e o que, comprar e vender, para um sistema disciplinado como esse, o que sobra? Em que a pessoa que investe pode focar o tempo e a energia dela? Talvez em pesquisar novos ativos, em estudar mais a fundo a estratégia de longo prazo, ou, quem sabe, em simplesmente ter a tranquilidade de saber que existe um plano e que ele está sendo seguido. Fica aí a questão para a gente pensar.